Olá, pessoal, bem-vindo ao Bora Aprender Matemática. Eu sou Gabriela Auxiliadora e hoje nós vamos ver uma pincelada sobre polígonos regulares inscritos numa circunferência. A gente vai ver 3 tipos de polígonos regulares inscritos e aquele velho resumo com exemplo, com fórmulas resumidas, para a gente ser bem objetivo em resolução de questões para o seu vestibular, para o seu concurso, para a sua prova da escola técnica, certo? Então, três exemplos aqui de polígonos regulares inscritos numa circunferência, com alguns elementos, tá? Deixa eu só ampliar a nossa telinha para ficar mais fácil de visualizar, ok? Primeira situação que a gente vai ver aqui é a questão do primeiro polígono, tá? Os polígonos que a gente vai estar trabalhando serão o quadrado. Deixa eu ver aqui como está para vocês, está para visualizar, né? O primeiro polígono que a gente vai estar vendo é o quadrado, tá certo? O que é o quadrado? O que a gente pode relembrar, né, do quadrado? O quadrado é um polígono regular que possui 4 lados iguais, 4 ângulos iguais, 2 diagonais, tem o ângulo de 90 graus, enfim, os lados opostos são paralelos, ou todos os lados são paralelos, todos os lados têm a mesma medida. A partir daí, a gente tem os elementos dessa figura, tá? Quais são os elementos que a gente vai ter aqui na nossa figura? A gente tem o lado do quadrado, né? Como a gente falou, o quadrado ele vai ter 4 lados iguais, certo? Então, o lado do quadrado está dado aqui, tá? L. A gente vai ter também o que a gente chama de apótema. Prof, o que é a apótema do quadrado? A apótema é justamente esse segmento aqui, ó, que traça do centro da minha circunferência até a mediana do lado oposto, né? De um lado do quadrado, tá certo? Em métrica, a gente vai ter formação de triângulos, o quê? Retângulos. A partir daí, a aplicação da fórmula de Pitágoras, a aplicação das fórmulas métricas no triângulo retângulo, a gente vai achar as fórmulas. Essa aula não é para prova, nem explicação, explanação de como encontrar essas fórmulas ou como provar, tá? Que são verídicas essas relações. A gente vai só aplicar. Como eu falei, é uma aula resumo desses 3 tópicos que caem em algumas provas de vestibulares, em alguns concursos e algumas provas de escola técnica. Então, a gente precisa ter esse conteúdo gravado. A partir dessa relação, a gente vai ter o quê? Que o lado, primeiro que o lado a gente já falou, apótema. A gente já acabou de identificar o que é apótema e serve para qualquer polígono regular inscrito, tá? Daqui a pouco a gente vai ver os outros 2 exemplos que a gente traz. O raio, gente, o raio de uma circunferência é a distância do centro a um ponto qualquer da circunferência. Perceba o seguinte, que nesse exemplo aqui, a gente não vai entrar nesse contexto, mas nesse exemplo aqui, se a gente passar a distância de um ponto até o centro e depois até o outro centro, ou até o outro ponto, né, traçando pelo centro, a gente vai ter o quê? A diagonal de um quadrado, né, aqui, uma das diagonais, e também vai ser o diâmetro da minha circunferência, que é o diâmetro 2 vezes o raio. A gente não vai utilizar essa informação aqui, tá? Para nossas relações aqui, mas a nível de informação seria isso aqui. Então, a gente vai ter essa relação. O lado vai ser igual a quê? O lado vai ser igual ao raio vezes raiz de 2 e apótema, esse A de apótema é igual a o raio vezes raiz de 2 sobre 2, ou seja, seria o lado dividido por 2, e tem um sentido, tá? Tem um sentido, um significado para isso. Vamos à aplicação do nosso exemplo, porque posteriormente a gente vai poder ter o quê? Resolução de questões deste conteúdo, questões específicas, tanto de concurso quanto de escolas técnicas, vestibulares, ok? Vamos lá. A questão diz o seguinte, está legal para visualizar. Tá? Qualquer coisa é só ampliar a telinha aí, dá para vocês verem tranquilamente, né? Bom, o exemplo diz o seguinte: sabe-se que ao lado de um quadrado inscrito em uma circunferência de raio, eu vou só reescrever aqui as nossas fórmulas para a gente relembrar.
E aí sugiro que você faça o mesmo na sua atividade. Você tem que o lado é igual a o raio vezes raiz de 2. Deixa eu ajeitar essa minha letrinha, né, que tá escrita, tá bem grossinha, eu gosto dela fina. Então, o lado é igual a R raiz de 2, certo? E a apótema, no caso do nosso quadrado, é igual a raio. Eu vou botar esse R assim. Raiz de 2 sobre 2, tá? Deixa eu ajeitar esse R que tá horroroso. Aí vamos ter essas duas relações, pessoal, para aplicar apenas a aplicação da fórmula, tá? Só a aplicação da fórmula, só a aplicação da fórmula aqui nesses exemplos para a gente entender, tá? Como eu falei, nessa aula não iremos provar essas relações, né? Nem aprofundar o conteúdo. É uma aula de exemplificação para a gente resolver questões em cima disto, ok? Bem objetivo. Então, sabe-se que ao lado de um quadrado inscrito em uma circunferência, como a gente viu na figura anterior, de raio R, mede 40 raiz de 2 centímetros. Quem é que mede 40 vezes 2 centímetros, raiz de 2? O raio, o lado, tá, gente? E aí, na letra A, ele pede o quê? O comprimento do raio da circunferência. Então, a aplicação. Eu tenho que o lado é igual a essa fórmula aqui, tá? O lado é igual a R raiz de 2. Então, eu vou ter aqui de forma bem direta a aplicação da fórmula. Então, 40 raiz de 2 vai ser igual a quem? Ao raio vezes raiz de 2. Gente, passando o raiz de 2 para lá, porque eu quero isolar o raio, que eu quero saber o valor do raio, né? Então, o raio vai ser igual a quem? 40 raiz de 2 dividido por raiz de 2. A gente vai ter que o raio é igual a... Simplificação, gente. Eu tenho raiz de 2 dividido por raiz de 2. A gente pode, no vulgo popular, cortar, né? Mas a gente está dividindo por raiz de 2, tá? Então, é igual a 40 centímetros. Essa é a alternativa A. Alternativa B, a medida do apótema do quadrado. Então, já tem o valor do raio, aplicação da fórmula, né? Colocar aqui a apótema é igual a quem? A R raiz de 2 sobre 2. Então, A vai ser igual a R, que é 40, vezes raiz de 2 sobre 2. Pode acontecer da questão da lá. Utilize raiz de 2 aproximadamente, aí você continua a multiplicação, tá? Porque normalmente nossas provinhas de vestibulares, concurso e escolas técnicas têm alternativas. Então, a gente, de acordo com a alternativa, a gente vai verificar se precisa substituir ou não, né? Então, 20 dividido por 2, a gente vai ter o quê? 40 dividido por 2, bem lembrado. Isso mesmo, 20 raiz de 2. Então, a alternativa R ao A, 40 centímetros, e a alternativa B, a gente achou 20 raiz de 2 centímetros, né? Seria a resposta da apótema. Então, aplicação direta da fórmula, tá? É apenas um exercício para a gente se familiarizar, relembrar esse conteúdo, ok? Vamos para a próxima questão, que é a questão da relações métricas do triângulo equilátero. Aí vamos relembrar o que é um triângulo equilátero, né? O triângulo equilátero é um polígono regular, possui 3 lados iguais, tá? A medida da apótema, desculpa, a medida da apótema é a mesma ideia de relação que a gente viu do significado, né, do quadrado, a distância do centro para a mediana de um lado do meu polígono inscrito, tá? Então, aqui, essa medida aqui é o que a gente chama de apótema. Lembrando que ele vai formar um ângulo de 90 graus, então a gente vai ter aqui a formação de triângulos, enfim. E para o nosso triângulo
equilátero, a gente vai ter o quê? Que o lado do triângulo equilátero inscrito na circunferência, tá? Vou frisar isto. Estamos trabalhando três relações, né? No caso, três polígonos regulares inscritos na circunferência. Para o triângulo equilátero inscrito na circunferência, a gente vai ter o seguinte, que o lado é igual ao raio vezes raiz de 3. E a apótema, pessoal, é igual a raio dividido por 2. Percebam que são relações diferentes. Mais uma vez, não vou trazer aqui para vocês a prova comprovação para aprofundar esse conteúdo. É objetivo para a resolução de questões. Então, a gente está introduzindo, relembrando, revisando o conteúdo para a aplicação da fórmula, tá? Então, vamos para a questão. Lembra aí. Raio, vamos colocar lá em cima, né? O raio é igual, ou o lado é igual ao raio, raiz de 3. Já está aqui na questão, vamos lá. Estamos aqui com a questão, vou colocar desse lado que fica melhor para a gente visualizar, tá certo? Vamos lá. Uma pessoa observa um vitral com desenho de um triângulo, equilátero inscrito em um círculo de 40 centímetros de raio. Eu gosto de fazer as questões marcando. Então, ele já diz aqui que o raio tem 40 centímetros, tá? Então, já marca aqui, 40 centímetros é o quê? O raio. Se a área de um triângulo equilátero é dada pela expressão qual a área do triângulo equilátero cujo a área do triângulo observada, aqui as fórmulas, tá? Ele ainda me deu aqui a área do triângulo, certo? Isso aqui seria a área de triângulo qualquer. Se eu tenho um raio, né? Vamos por partes. Se eu tenho um raio, eu posso encontrar o quê? Eu posso encontrar o lado, tá certo? Então, lado, aplicação de fórmula. O lado é igual ao quê? A raio vezes raiz de 3. Então, 40 vezes raiz de 3. Isso aqui é o lado. E ele pergunta qual é a área do triângulo. Então, nesse caso, a gente não vai precisar nem achar a apótema, tá? Ele deu a fórmula da área. A área do triângulo equilátero vai ser igual a quem? Ao lado, ao quadrado, vezes raiz de 3 sobre 4. Então, o que é que ele quer aqui na questão, pessoal? Ele quer que a gente aplique essa informação, tá? Então, a partir daqui, a gente vai aplicar essa informação. Fazendo o quê? Aplicando essa fórmula. Apenas aplicando essa fórmula, tá? E o que é que a gente precisa para aplicar essa fórmula? Do lado que a gente já tem, ok? A gente já tem um lado, então a gente só vai substituir. Então, a área do triângulo equilátero vai ser igual a quem? Ao lado, ao quadrado, então 40 vezes raiz de 3 ao quadrado, vezes raiz de 3, isso tudo dividido por quem? Por 4. Gente, quem vai ser 40 ao quadrado? Então, isso aqui é 40 vezes 40. Uma dica, tá? Multiplicação de valores, onde eu tenho aqui multiplicação por zero. Então, é eu multiplicar a parte que não é zero e adicionar os zeros, tá? Então, 4 vezes 4, 16. Quantos zeros? 2. Então, seria 1.600. 1.600. Raiz de 3 ao quadrado. A gente pode simplificar cortando, né? No popular, cortar. Certo? Não vou explicar aqui, porque a gente já fez essa questão de multiplicação de radicais, né? Explicadinho. Vezes raiz de 3. Isso tudo dividido por 4. Agora eu posso dividir, né? Eu posso multiplicar logo o 3, que está fora do radical, e posso dividir. Então, 1.600 dividido por 4, 16 dividido por 4, ó, é 4. Então, o que é que a gente faz? Repete os zeros, 2 zeros, vezes 300, vezes 3, raiz de 3. Então, a área do triângulo equilátero vai ser igual a quem? 400 vezes 3, 1.200 raiz de 3, tá? Essa seria a resposta.
Nesse caso, não precisou utilizar a apótema, tá? Porque a gente aplicou só a área referente a triângulos equiláteros, né? Inscritos, triângulos equiláteros inscritos na circunferência. Lembrando que a informação que a gente precisou foi que o lado é igual a r raiz de 3, tá? Vamos para o próximo polígono regular inscrito na minha circunferência. O próximo polígono regular é o hexágono. Gente, o que é que a gente precisa lembrar do hexágono? O hexágono ele é um polígono regular que possui 6 lados iguais. Lembra aí, hexa. Então, 6 lados iguais. A medida do apótema, a gente já vai ter aqui, que é a distância do centro até a mediana, né, de um dos lados do meu polígono inscrito. Lembrando que sempre a gente vai ter aqui aquela relação de formação do triângulo. Daí eu vou ter o quê? Aplicar relações métricas do triângulo retângulo, começando por Pitágoras e tantas outras relações métricas que vão me dar as fórmulas, tá? No caso do meu hexágono, veja que interessante. A gente tem o quê? Que o lado, pessoal, o lado é igual ao raio. O lado é igual ao raio. Então, o lado é igual a r raiz de 3 e a apótema é igual a r raiz de 3 sobre 2, tá certo? Vamos identificando aqui, tá? Ele está falando do lado do meu triângulo. Isso aqui é do meu triângulo formado aqui, tá? Dando continuidade, pessoal, a gente vai ter aqui a alternativa, os exemplos, né? Vamos ver logo como exemplo a questão aqui. E ele dá a fórmula, ele dá o exemplo, né? Vamos lá. Questão diz o seguinte: em uma circunferência de 100 centímetros de diâmetro está inscrito um hexágono regular. Determine. Gente, ele dá aqui o diâmetro da minha circunferência. Lembrando que o diâmetro de uma circunferência é igual a 2 vezes o raio. Então, se o diâmetro é 100, significa que 100 é igual a 2 raios, então o raio é igual a 50 centímetros, tá? Dessa informação, a gente já tira esse aqui, que o raio mede 50 centímetros. Agora, a gente pode ir para a questão, tá? A medida do lado desse hexágono, como é que eu vou aplicar a fórmula do lado? O lado é igual ao raio, então o lado é igual a 50 centímetros, como a gente calculou, certo? A próxima apótese em R, raiz de 3 sobre 2. Então, R, apótema, aplicando a fórmula, tá? Só, tá, gente? Então, 50 vezes. Quem é raiz de 3? Ele dá aqui, ó, use, olha aquela informação que eu falei. Sempre quando a questão dá essas informações, a gente procura utilizar, tá? Lembrando que se tiver alternativas, olha lá nas alternativas se vai aparecer o raiz de 3 da forma normal, como está aqui no radical. Caso contrário, a gente faz a multiplicação normal. Então, 50 vezes 1,7, isso tudo dividido por 2, ok? A gente pode multiplicar aí, é interessante essa multiplicação, pessoal. Porque 50 vezes 1,7 é a mesma coisa que eu fazer 17 vezes 5. Por quê? Eu estou multiplicando aqui com um número com uma casa decimal e eu tenho um zero. Então, esse zero, ele vai... Esse 10, vamos dizer assim, essa base 10, ela vai fazer a vírgula andar para a direita. Então, multiplicando aqui, 5 vezes 7, 35, vão 3. 5 vezes 1, 5, mais 3, 8. Então, 85. Dividido por 2. 85 dividido por 2, vou fazer aqui. Fazendo essa divisão, 8 por 2, 4. 4 vezes 2, 8 para 2, nada. Baixo 5, né, gente?
5 dividido por 2, a gente vai ter o quê? 2 vezes 2, 4. 4 para 5, 1. Bota 0,5. 42,50. Muito bem. 42,50. Essa é a resposta, tá? Centímetros, ok? Com isso, a gente termina esse ponto de revisão de apótema de alguns apótema, lado, de alguns polígonos regulares inscritos. A gente viu quadrado, triângulo, equilátero e o hexágono. Até a próxima aula e bora aprender matemática. Bons estudos!